Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. E aí, tudo bem com vocês, meus queridos? Como vocês estão? Bem-vindos novamente aí, bom retorno às aulas. O nosso segundo semestre já se iniciou e eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o professor Felipe e venho aqui auxiliá-los, gravar mais uma aula, uma videoaula, de história para vocês, para a galera do terceirão aí. Tá? De olho aqui na tela, no primeiro slide, vamos ver qual o nosso tema de estudo dessa semana. E nós vamos falar sobre alguns conceitos da Guerra Fria, vou explicar alguns conceitos sobre a Guerra Fria para vocês, que é um assunto muito importante, essencial, basal, para todos os estudantes entenderem, aprenderem, conhecerem, porque foi um período que marcou muito e delimitou muitos conceitos que nos acompanham até hoje. Tá? Vamos para o segundo slide para a gente entender esse processo todo. Vamos contextualizar aqui, contextualizando. Vamos lembrar do que aconteceu, estava acontecendo no cenário mundial. Primeiro, a gente tem que lembrar que ocorreu a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. E havia um interesse generalizado, porque era uma época que as potências europeias estavam a pleno desenvolvimento, a todo vapor na produção, industrial principalmente, e precisavam de novos recursos e novos mercados econômicos, mercados comerciais e tudo mais. E aí se direcionaram para a África, para a Ásia, colonizaram ali os locais e aí arrecadaram muitos materiais, muitas matérias-primas, exploraram muito a riqueza dos outros continentes. E a Alemanha se destaca ali por começar o conflito, queria praticar imperialismo ali não só na África e na Ásia, mas também dentro da própria Europa. E aí os países falam, opa, agora nós vamos ter aqui uma contenda, uma briga. E aí a Primeira Guerra Mundial forma-se aí, sendo a Alemanha, o Império Alemão, o pivô aí da discórdia, querendo tomar na mão grande aí dos próprios parceiros ali da Europa também. Aí vamos para a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que aí a Alemanha é derrotada, o Império Alemão acaba, o Império Austro-Húngaro acaba, também que era aliado da Alemanha, a Primeira Guerra Mundial acaba, tem Tratado de Versalhes, a Alemanha tem que pagar muito dinheiro para os países afetados, e aí vem a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto inacabado, gente? Teve a Primeira Guerra, não acabou os assuntos, aí teve a Segunda Guerra para finalizar de vez ali, E aí sim, a Alemanha tem um expansionismo desenfreado, gigantesco na Europa, e causa também muito tumulto, quer ali reativar os conceitos imperialistas dentro da Europa da Primeira Guerra, e declara ali guerras às potências, a Inglaterra, a França, a União Soviética, e aí faz uma bagunça ali na Europa com o nazismo também do Adolf Hitler, que vocês podem ver no slide. Então vamos lembrar disso. Aí depois a Segunda Guerra acaba, lembrando, a Segunda Guerra acaba em 1945, 45 finaliza tudo ali, a União Soviética derrota, a Alemanha na frente oriental, os aliados derrotam a Alemanha na frente ocidental, os Estados Unidos derrota física e moralmente o Japão ali no Pacífico com a bomba atômica, também com o lançamento da bomba atômica depois do ataque de Pearl Harbor, então o mundo ali vai tomando novos rumos também. A Segunda Guerra acaba e as estruturas vão se formando novamente, e aí começa uma polarização ideológica entre comunismo e capitalismo, porque que eu falei para vocês, a União Soviética venceu a guerra na frente oriental, então era uma enorme, uma gigantesca potência da frente oriental, que embatia de igual para igual com os Estados Unidos ali, que era uma grande potência, uma enorme potência ocidental, que inclusive ali também cresceu muito, ganhou muito dinheiro com a guerra, com as duas inclusive, vendendo armas, recursos e emprestando dinheiro para os países destruídos depois. Os Estados Unidos sempre teve a mania de entrar no final das guerras, onde ele já sabia que estava tudo ganho, para poder ali escravizar os vencedores e os vencidos de alguma forma, emprestando dinheiro para eles. Isso é de praxe, gente.
Mas vamos lá, então aí a União Soviética também mexe os pauzinhos ali e começa a tentar influenciar a parte oriental. Ali formam dois blocos ali, o capitalista e o comunista, né? E tem uma polarização ideológica gigantesca nessa época, entre capitalismo e comunismo, né? E o poder bélico é devastador, né? As duas potências chegam a fazer até guerras nos outros países ideológicas, né? Entre o capitalismo e o comunismo. A Guerra da Coreia foi uma delas, a Guerra do Vietnã, né? E aí o poder bélico é devastador e ele faz com que as superpotências desenvolvam alternativas geopolíticas de poder. E é isso, né? Vão criando esferas de poder ali, né? A União Soviética, ela influencia ali o Vietnã do Norte, né, a Coreia do Norte, né, enquanto os Estados Unidos influencia a Coreia do Sul, né, o Vietnã do Sul, né, e aí os Estados Unidos às vezes tem um aliado próximo à União Soviética, e a União Soviética tem um aliado próximo aos Estados Unidos, né, para poder ter esse controle, essa observação, como Cuba, por exemplo, foi um aliado muito duradouro da União Soviética, né, comunista, né, embaixo ali, no pé dos Estados Unidos, né, embaixo ali dos Estados Unidos. Né? Então, há essas alternativas aí de poder geopolítico, através dos outros países, influenciando, criando esferas de poder e tudo mais, né, promovendo guerras, destruição no país alheio, né, enfim, é história para contar bastante, viu? Vamos para o próximo slide que a gente precisa seguir também. A Ordem Mundial de 1946 a 1991. Por quê? 1946 acaba a Segunda Guerra e começa a Guerra Fria. Né? 1991 acaba a União Soviética e acaba também a Guerra Fria. Né? Então vamos lá. A Ordem Mundial nessa época. América, né? Você vê aqui a América, a Europa, né? Ocidental, que é o centro ali da Europa, né? E a Grécia, a Austrália e Japão, né, eram considerados como países de primeiro mundo, né, aí começa essa ordem, não sei se já ouviram falar, já deve ter ouvido falar, país de primeiro mundo, país de segundo mundo, país de terceiro mundo, então é aí que essa ordem começa, né, países de primeiro mundo são países mais ricos, mais desenvolvidos, né, que também exploraram os outros países para chegar nesse patamar, né, colonizaram outras terras em sua maioria, principalmente Estados Unidos, a Europa Central, Ocidental, né, a Austrália não, porque a Austrália foi uma colônia, né, mas a Austrália também era considerada um país de primeiro mundo, né, o Japão, né, então veja, esses países são aí os de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa, né, a Inglaterra, França, Austrália, Japão, né? Aí o segundo mundo, né? O que é o segundo mundo? Aí são o pessoal, o bloco mais comunista ali, a União Soviética, China, Cuba, leste europeu, né, que é os países do segundo mundo, porque estavam ali ligados à Rússia, né? Lembra que eu falei de Cuba? China tinha um comunismo próprio, também um marxismo mais ligado a outra doutrina, né? O leste europeu era todo ali agregado da União Soviética, fazia parte da União Soviética, e ele era considerado o segundo mundo, né? E a Ásia Menor e a África, o terceiro mundo. Né? Ali eram os países mais subdesenvolvidos, tinha até colônias ali ainda da Europa, né? Teve país da África que foi só conseguir a sua liberdade a partir da década de 80, 1980, né? Foi conseguir sua independência, fazer sua revolução de independência. Então ali era considerado como terceiro mundo. Aí tem mais ou menos essa divisão, né? Que hoje existe muitos outros conceitos diferentes dessa divisão. Mas veja, o importante é que vocês têm que entender que tudo foi dividido ali entre o primeiro mundo, que era aqui a América, juntamente com os Estados Unidos, que tutelava, né, Europa Central, né, Austrália, Japão. Aí tem o segundo mundo, que eram os comunistas, né, União Soviética, Cuba, China, leste europeu, e o terceiro mundo, né, que eram os países ali mais subdesenvolvidos e até colônias, né, Ásia Menor, África, né, Ásia Menor, quando a gente fala Ásia Menor é porque não tem a China, porque praticamente a Ásia toda é a China, né, aquele país gigante, pega uma boa parte da Ásia pelo menos, né, então é por isso que a gente fala Ásia Menor, porque a maior está ali junto com a China também. Né? Então é isso, pessoal, só para vocês entenderem mais ou menos a ordem mundial, comunista, capitalista e os países ali da África e da Ásia Menor.
né, que não tinham uma definição muito certa e eram até colônias alguns, né, de outros países. Vamos para o próximo slide. Vamos conceituar aqui algumas coisas para a gente entender. Ó, o capitalismo, ele detém recursos produtivos e força de trabalho sob domínio privado. Então não é estatizado, não é do Estado. É particular, privado, domínio privado. Enquanto o comunismo usa recursos produtivos e força de trabalho sob o domínio do Estado. Capitalismo é coisas particulares, investimento particular, tá? Privado. Né? Comunismo é tudo estatal, estatizado, do Estado. O Estado é dono da empresa, então ele contrata você. Tá? Capitalismo, vamos lá. Empreendedorismo e melhor qualidade de vida, né? É pregado no capitalismo. Enquanto no comunismo, né, é pregado a seguridade social via Estado. Né? Então tem essas duas vertentes aí. Né? Enquanto um prega uma coisa, o outro prega outra. Né? Mas lembrando, né, pessoal, fazendo aqui uma crítica ao sistema capitalista também, né, que o empreendedorismo e a melhor qualidade de vida não é tão bem desenvolvido, ainda mais nos tempos de hoje, né, que a gente sabe que empreender, começar do zero, vendendo brigadeiro, bolo, né, pão de mel, né, não é uma coisa muito segura. O mito do empreendedorismo, né, prega que a gente vai conseguir empreender facilmente, né, ser nosso próprio patrão. Né, isso o capitalismo prega muito, né, e na maioria das vezes dá muito errado, né, porque as pessoas não têm capital para poder investir. Né, precisa se investir, você montar uma empresa, tem que ter capital. Né, e para isso você tem que ou vir de família rica, ou ganhar na loteria, ou não sei como mais, mas ter que arranjar dinheiro de alguma forma. Né? Então tem também essa crítica que a gente faz. Né? Mas veja, temos as críticas também voltadas para esse sistema. Né? Nós temos desigualdade social muito acentuada, né, muito acentuada no capitalismo, né, porque o capitalismo ele mexe com investimentos privados. Então quem tem dinheiro vai ter poder, quem não tem não vai ter. Né? Então desigualdade social e plutocracia, né, que é o governo comandado pelos ricos. Os ricos tomam as decisões. O que eu falei? Quem tem dinheiro tem poder. Né? Então quem tem dinheiro vai tomar as decisões. Tá? As críticas voltadas para o comunismo são todas direcionadas na sua maior parte para o autoritarismo, né? Porque para o Estado ser mais seguro, mais forte, né, eles usam e abusam da autoridade militar, do militarismo, né, assim como também o capitalismo faz de vez em quando para querer estancar aí as suas sangrias. Mas no comunismo esse autoritarismo aí acaba sendo diário, né, todos os dias, né, e para manter o regime. Exemplos, vocês podem ver a União Soviética, né, que foi teve um autoritarismo militar muito grande, a Coreia do Norte hoje em dia, né, que tem um autoritarismo militar muito grande também. Né, então é isso. Só para conceituar, entender, vocês discernirem um pouco de capitalismo e de comunismo. Né, você tem que entender que capitalismo é mais voltado para o setor privado. Comunismo é mais voltado para o setor público, para o Estado. O Estado é dono das coisas, das empresas e emprega as pessoas. Tá? No capitalismo não, os particulares são donos das coisas, né? O Estado está presente também, né? Mas administra uma parte das coisas. A outra parte fica com os particulares, eles são donos da empresa, compram as famílias, né? Depois passa de pai para filho também, e aí eles contratam as pessoas, não é o Estado, com interferência do Estado. Tá? É muito pouca. Vamos para o próximo slide, para a gente entender também um pouco aqui os primórdios do pós-guerra. Tá? O que aconteceu ali primeiro, depois do pós-guerra. Né? Acabou a guerra, aí o exército, a Alemanha se rende, né? Que era o principal ali, inimigo, né? Na Segunda Guerra, e aí é criado... e aí a União Soviética, né, está ali com o Exército Vermelho na Europa, né, porque foi expulsando os alemães das suas terras até encurralá-los em Berlim. Né? Os Estados Unidos jogam uma bomba atômica no Japão, né, para acabar com a guerra no Pacífico e demonstrar, né, o seu poder ali perante o mundo, né, falar, olha, eu tenho uma bomba atômica, cuidado comigo, né, e tem a oportunidade de ter novos mercados, né, porque aí vai vender para a Europa, né, que está se reconstruindo,
vende também para o Japão, influencia o Japão e muito, né? Entra ali no mercado japonês bastante, empresta dinheiro para muita gente, né? Para endividar os países e depois receber juros também, muita coisa, né? E também fica preso ali a dinâmica, né? De parceria, né? De aliança, né? Então, os Estados Unidos já fizeram isso premeditadamente, né? E aí tem a Inglaterra, né, que participa da reconstrução da Europa e manutenção das colônias, né? Porque lembre-se, a Inglaterra também era outro gigante ali nesse meio. Não era tão gigante quanto os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas era um gigante mais velho, né, mais antigo, né, que tinha dominado muito o mundo, tinha tido o maior império da história, né, e ainda tinha muitas colônias. Né? E também venceu a guerra, era um vencedor que resistiu muito aos ataques do Hitler. Então, o mundo praticamente estava na mão desses três homens aqui, né? Stalin, Roosevelt dos Estados Unidos, Stalin na União Soviética e o Churchill na Inglaterra. Foram os três grandes líderes que derrotaram o nazismo, o fascismo na Europa e na Ásia, né? Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais aqui sobre as doutrinas e os tratados. Olha, nós tivemos várias coisas aqui muito importantes que é necessário vocês saberem, né? E que nós vamos explicar aqui ao longo do nosso slide. Teve em 1947, lembre-se que em 1945 acabou a Segunda Guerra, né? E aí, em 1947 foi criada a doutrina Truman. Truman era o presidente dos Estados Unidos, que liberou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O Roosevelt, que eu falei para vocês que estava mandando ali no mundo, junto com o Stalin e o Churchill, morre, né, durante a Segunda Guerra. Ele morre, gente. E aí assume o vice, o Truman. Né? E aí ele é que toma as decisões a partir daí. E ele despeja as 2 bombas atômicas lá no Japão, né, para demonstrar ainda mais o poder dos Estados Unidos frente ao mundo. Né? Não sabemos se o Roosevelt ia fazer isso, mas o Truman fez. Né? E aí ele cria a doutrina Truman, né, que é um alinhamento ideológico para deter a expansão do comunismo. Então, primeiramente, de início, eles já criam um plano de contingência contra o comunismo, né, para barrar a expansão do comunismo, né, porque isso preocupava eles. O comunismo vinha com novas ideias diferentes do capitalismo, estava agregando ali bastante seguidores. E aí com ideias mais plurais, né, voltadas mais para o social também, isso amedrontava ali o pessoal capitalista dos Estados Unidos. Então já fizeram um plano de contingência para fazer contra-propaganda contra o comunismo, né, para afastar o comunismo da América. Né. Também foi criado o Plano Marshall, entre 1948 e 52, ali, que era um financiamento dos Estados Unidos, que propunha uma recuperação econômica da Europa. O que eu falei para vocês? Né, que os Estados Unidos emprestou dinheiro, gente, para Deus e o mundo, né, para prender ali as pessoas, né, os países, perdão. Eu vou emprestar dinheiro para a Inglaterra, vou emprestar dinheiro para a França, vou emprestar dinheiro para o Japão, vou emprestar dinheiro ali para a Alemanha, vou emprestar dinheiro para outro país, e aí depois eles se tornam meus aliados, né? Porque eu tenho muito dinheiro, eu posso emprestar ali para os que têm menos, e eles sempre, quando precisarem, vão pedir para mim, e eu, quando precisar de favores, também certamente pedirei para eles. Então fica ali, ó, aquele jogo, né, de toma lá da cá, né? Fica um negócio preso, o país fica preso ali ao seu credor, né, o que empresta crédito. Os Estados Unidos aproveitou essa chance e emprestou dinheiro para muita gente. Tem até um meme na internet, né, que é um episódio do Bob Esponja, onde eles estão doando dinheiro. Acho que eles ganharam muito dinheiro vendendo alguma coisa e resolveram doar o dinheiro. Aí tem lá uma barraquinha lá, dinheiro grátis, né, free money, né, e o Patrick lá com um balde de dinheiro, né, doando para os peixes, né, faz uma fila e cada um pega um balde de dinheiro. É mais ou menos, fizeram um meme lá colocando Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Aí estava escrito lá, free money, dinheiro grátis, né, e dando dinheiro para todo mundo. Mas olha, vocês vão ter que fazer favores, vão ter que ser meus aliados, e eu vou dominar aqui o mundo ocidental a partir disso, né, vou ser o grande patrono aqui do mundo ocidental. Foi de fato o que aconteceu, né? Foi criado também a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
foi criado em 1949, que propunha uma aliança militar europeia sob a liderança dos Estados Unidos. Então, a Europa ia ter um exército ali, a OTAN, né, para se defender das guerras e tudo mais, das ameaças e também do comunismo, né, porque os Estados Unidos estavam ali como cabeça de tudo, né, chefiando tudo ali. Né? Então, a Europa cria um exército que tem até hoje a OTAN, que fica à disposição ali deles. Né? Tudo criado ali, organizado pelos Estados Unidos. Tá? E aí tem a questão de Berlim também, na Alemanha. Berlim é dividido, né? A Alemanha é dividida, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, uma parte para a União Soviética, outra parte para os Estados Unidos. Né? E ali exatamente passa a linha que divide o mundo, né, gente? Que divide entre lado oriental, comunista, e lado ocidental, que a gente vai ver que é a chamada cortina de ferro, né, que divide o mundo entre bloco comunista na parte oriental e bloco capitalista na parte ocidental, né? União Soviética com os países aliados e Estados Unidos com os países aliados. Né? E aí a União Soviética também lança, né, planos que auxiliam o mundo na reconstrução, nessa reconstrução e na adquirição de influência também. Né? Eles prezam para adquirir influência, igual aos Estados Unidos. Né? Eles querem aliados. Né? Então eles vão fazendo esses planos também. Como a Comecon, de 1949 a 1991, que era uma assistência econômica mútua, né, que durava ali, né, várias décadas, inclusive, porque enquanto os países associados ali, alinhados ao bloco comunista, né, enviavam às vezes matéria-prima, enviavam produtos para a União Soviética, né, ajudavam ali, faziam um comércio mútuo, né, e aí a União Soviética enviava dinheiro, enviava assistência, enviava armas, enviava munição, enviava um monte de coisa. Então tinha uma parceria ali, um sistema de parceragem ali entre os países comunistas, né, que durou até o final da União Soviética, né? Apesar que já na decadência da União Soviética, essa parceria foi sendo abandonada, né? Porque as coisas foram ficando muito complicadas. A política socialista foi ficando muito difícil de se desenvolver na União Soviética. E, por exemplo, Cuba, já na década de 80, já não tinha mais tanta ligação com a União Soviética e tanta ajuda. E, consequentemente, passou por diversas crises econômicas por conta disso. Mas o plano era o Comecon, tá? E aí ele foi até 1991. Era uma assistência econômica mútua, tá? Entre potência e o aliado ali, tá? E também teve o famoso Pacto de Varsóvia, tá? Que foi criado em 1955, né? Que é uma aliança militar também, só que do leste europeu. Né? Enquanto a OTAN era um exército ali à disposição da Europa Central, da Europa Ocidental, o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar, um exército à disposição do leste europeu, né, liderado pela União Soviética. Né? Então era um exército que praticamente ali a União Soviética comandava e que servia ao leste europeu, né, e combatia também o capitalismo, enquanto a OTAN era um exército criado pelos Estados Unidos, que servia os Estados Unidos também e que servia também ali a Europa Central, a Europa Ocidental, e que também combatia o comunismo. Né? Então veja, a guerra, né, a Segunda Guerra, ela termina, ela acaba em 1945, mas aí inicia-se uma guerra de influências, uma guerra ali de influências e esferas de poder pelo mundo, onde as potências vão tentando competir entre si, Estados Unidos e União Soviética, através dos seus aliados, né, da parceria com seus aliados, dos seus blocos, né, constroem exércitos, promovem planos para adquirir aliados e aí ficam competindo entre si, né, Estados Unidos e União Soviética. Vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial, né, para ver quem chega primeiro na Lua, quem chega primeiro no espaço, né, quem tem as armas mais desenvolvidas tecnologicamente, né, então vai ter tudo isso na Guerra Fria. Os países vão rivalizar, né? As potências vão rivalizar de diversas maneiras, tá? E a gente vai entender isso ao longo das videoaulas também, tá bom? E é isso, tá? Vamos para o próximo slide. E olha, acabou a nossa videoaula. Obrigado por assistir a videoaula até o final, tá? E lembre-se, cuide-se muito ainda, tá? Siga os protocolos sanitários, a pandemia ainda não acabou.
tá? Está longe de acabar, vai demorar muito ainda para todo mundo estar vacinado até com a segunda dose de fato, tá? Mas vai acontecer, até vocês vão ser vacinados, tá? Vocês, adolescentes aí, tá? Jovens, vão ser vacinados também, já saiu até no calendário. Então, vai dar tudo certo aí futuramente para que a gente possa se reencontrar aí totalmente com segurança e vacinado e tudo mais, tá bom? E é isso, não fique com dúvida, não leve dúvida para casa, me pergunte aqui, tá? E tenha uma ótima semana, bons estudos para vocês!